O sacerdócio é a autoridade e o poder eterno de Deus, por meio do qual ele organizou e mantém em perfeita ordem todo o universo, criou e governa os céus e a terra e tudo o que neles há, e realiza sua obra e glória, que é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O Pai Celestial delega o sacerdócio a homens dignos da Igreja, o que significa que ele concede este poder aos homens com a condição de que eles o utilizem para beneficiar seus semelhantes. O sacerdócio os capacita a agir em nome de Deus pela salvação da humanidade. Por esse poder, os homens podem ser autorizados a pregar o Evangelho, administrar as ordenanças de salvação e governar o reino de Deus na terra. A autoridade do sacerdócio é necessária para a realização das ordenanças sagradas do Evangelho, tais como batismo, confirmação, a administração do sacramento e casamento no templo. Se um homem não tiver o sacerdócio, as ordenanças realizadas por ele não serão reconhecidas por Deus, mesmo que ele seja sincero. Essas ordenanças importantes devem ser realizadas na terra por homens que possuam o sacerdócio. O sacerdócio é imprescindível para presidir e dirigir o trabalho da Igreja em todas as partes do mundo. Para que entendamos seus propósitos e sua vontade, o Senhor as revela ao seu representante autorizado do sacerdócio na terra, o profeta, que é o presidente da Igreja e serve como porta-voz de Deus para todos os membros da Igreja e para todas as pessoas do mundo. Neste sagrado encargo, o profeta é acompanhado pelos apóstolos, que são testemunhas especiais do Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma como nos dias de Moisés ou do ministério mortal de Jesus Cristo, um homem digno, membro da Igreja, recebe o sacerdócio pela imposição de mãos, por quem possua a autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Somente os que possuem o sacerdócio podem ordenar outros, e somente podem fazê-lo quando autorizados por aqueles que possuem as chaves dessa ordenação, como veremos mais à frente. Os homens não podem comprar ou vender o poder e a autoridade do sacerdócio, nem tomar essa autoridade para si mesmos. O sacerdócio existe para abençoar a vida dos filhos de Deus. Não há outro propósito. Por este motivo, aqueles que portam o santo sacerdócio devem presidir com amor e bondade e jamais devem forçar sua família ou aqueles a quem lideram a obedecer-lhes. O Pai Celestial declarou que o poder do sacerdócio não pode ser controlado, a não ser em retidão, e que, sob nenhuma circunstância, pode ser usado para obter riquezas, fama ou quaisquer outros propósitos egoístas. Quando um homem usa o sacerdócio como Cristo o faria, com brandura e mansidão e com amor não fingido, pode fazer coisas maravilhosas por seus semelhantes. Além de administrarem as ordenanças do Evangelho quando autorizados por seus líderes, eles podem dar bênçãos de saúde e dos mais diversos propósitos justos a membros de suas famílias ou outras pessoas quando lhes for solicitado. Os homens usam a autoridade do sacerdócio para presidir na igreja em chamados como presidente de ramo, bispo, presidente de quórum, presidente de estaca e presidente de missão. Os homens e as mulheres que têm cargos na igreja como líderes e professoras trabalham sob a direção do sacerdócio e sob a orientação do Espírito Santo. Nosso Pai Celestial prometeu grandes bênçãos para os portadores dignos do sacerdócio que o usam para abençoar outras pessoas. O presidente David O. McKay, um dos presidentes da igreja e profeta do Senhor, prometeu o seguinte a todo homem que usar o sacerdócio em retidão: sua vida se tornará mais doce e seu discernimento se tornará mais agudo e lhe permitirá distinguir rapidamente o certo do errado. Seus sentimentos serão mais ternos e compassivos, ainda que seu espírito seja forte e valente na defesa do que é certo. Ele encontrará no sacerdócio uma fonte inesgotável de felicidade, uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. O sacerdócio está dividido em duas partes.
o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio aarônico, ou sacerdócio menor. O sacerdócio menor, ou sacerdócio aarônico, é um apêndice, uma extensão do sacerdócio de Melquisedeque. Chama-se sacerdócio aarônico porque foi conferido a Arão e a seus filhos por todas as gerações. Os que possuem o sacerdócio de Arão têm autoridade para administrar as ordenanças externas do sacramento e batismo. Os que possuem o sacerdócio de Melquisedeque têm poder e autoridade para conduzir a igreja e para dirigir a pregação do evangelho em todas as partes do mundo. Eles administram todos os trabalhos espirituais da igreja. Eles dirigem os trabalhos feitos nos templos, presidem alas, ramos, estacas e missões. O profeta escolhido do Senhor, o presidente da igreja, é o sumo sacerdote que preside o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio, em termos gerais, é a autoridade dada ao homem para agir em nome de Deus. Essa autoridade foi delegada a todo homem ordenado a qualquer grau do sacerdócio, mas é necessário que todo ato realizado sob essa autoridade seja feito no devido tempo e lugar, da maneira adequada e segundo a devida ordem. O poder de dirigir este trabalho constitui as chaves do sacerdócio. Somente uma pessoa por vez possui todas essas chaves, o profeta e presidente da igreja. Ele pode delegar qualquer parte desse poder a outra pessoa, sendo que essa pessoa passa a possuir as chaves daquele aspecto particular do trabalho. Desse modo, o presidente de um templo, o presidente de uma estaca, o bispo de uma ala, o presidente de uma missão, o presidente de um quórum, cada um deles possui as chaves dos trabalhos realizados naquela organização e local em particular. Seu sacerdócio não é aumentado por esse chamado especial. O presidente de um quórum de eldres, por exemplo, não tem mais sacerdócio do que qualquer dos membros desse quórum, mas tem o poder de dirigir os trabalhos oficiais realizados no quórum ou, em outras palavras, as chaves daquela divisão do trabalho. Quando o sacerdócio é conferido a um homem ou rapaz digno, este é ordenado a um ofício desse sacerdócio. À medida que aquele homem ou rapaz se mantém digno e fica mais velho, ele será ordenado a outro ofício do sacerdócio de acordo com sua idade. As responsabilidades de cada ofício do sacerdócio são cumulativas, o que significa que as responsabilidades do novo ofício ao qual o homem foi ordenado são somadas àquelas responsabilidades que ele já possuía no ofício anterior. Um rapaz que foi batizado e é confirmado membro da igreja e é digno, poderá ser ordenado ao ofício de diácono quando tiver 12 anos de idade. Os diáconos geralmente ficam encarregados de distribuir o sacramento aos membros da igreja, ajudar na conservação dos edifícios e das áreas da igreja, ser mensageiros dos líderes do sacerdócio e cumprir encargos especiais, tais como receber ofertas de jejum. Um rapaz digno pode ser ordenado mestre quando tiver 14 anos de idade ou mais. Os mestres possuem todos os deveres, direitos e poderes do ofício de diácono e mais alguns. Os mestres do sacerdócio arônico devem ajudar os membros da igreja a viver os mandamentos. Para ajudar a cumprir essa responsabilidade, geralmente eles são encarregados de servir como mestres familiares. Eles visitam a casa dos membros da igreja, encorajando-os a viver os princípios do Evangelho e recebem o mandamento de ensinar as verdades do Evangelho contidas nas Escrituras. Os mestres também preparam o pão e a água para os serviços sacramentais. Um rapaz digno pode ser ordenado sacerdote quando tiver 16 anos de idade ou mais. Os sacerdotes possuem todos os deveres dos ofícios de diácono e mestre e mais alguns. Um sacerdote pode batizar, administrar o sacramento e ordenar outros sacerdotes, mestres e diáconos. Pode também assumir a liderança das reuniões, quando não houver um portador do sacerdócio de Melquisedeque presente. Deve ainda ensinar o Evangelho àqueles que estão ao seu redor.
O bispo é ordenado e designado para presidir o sacerdócio arônico de uma ala. Ele é o presidente do quórum de sacerdotes. Quando age no seu ofício do sacerdócio arônico, o bispo lida principalmente com assuntos de ordem material, tais como a administração de finanças e registros e os cuidados com os pobres e necessitados. O bispo também é ordenado sumo sacerdote, de modo a presidir todos os membros da ala. O bispo é um juiz em Israel e entrevista os membros para que recebam recomendações para o templo, ordenações ao sacerdócio e sejam atendidos em outras necessidades. É seu direito ter o dom do discernimento. Já os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque são élder, sumo sacerdote, patriarca, setenta e apóstolo. Os élderes são chamados para ensinar, expor, exortar, batizar e zelar pela igreja. Todos os portadores do sacerdócio de Melquisedeque são élderes e possuem a autoridade de conceder o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Os élderes devem dirigir as reuniões da igreja conforme inspirados pelo Espírito Santo. Os élderes podem administrar aos doentes, abençoar criancinhas e presidir as reuniões da igreja quando não houver um sumo sacerdote presente. O sumo sacerdote recebe autoridade para oficiar na igreja e administrar as coisas espirituais. Pode também oficiar em todos os ofícios menores. Os presidentes de estaca, presidentes de missão, sumos conselheiros, bispos e outros líderes da igreja são ordenados sumos sacerdotes. Os patriarcas são ordenados pelas autoridades gerais ou pelos presidentes de estaca, quando são autorizados pelo Conselho dos 12, para dar bênçãos patriarcais especiais aos membros da igreja. Essas bênçãos nos fazem entender um pouco a respeito de nosso chamado na terra. Elas são a palavra do Senhor dada pessoalmente a nós. Os patriarcas também são ordenados sumos sacerdotes. Os 70 são testemunhas especiais de Jesus Cristo para o mundo e ajudam na edificação e direção da igreja, sob a direção da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos. O apóstolo é uma testemunha especial do nome de Jesus Cristo para todo o mundo. Os apóstolos administram os negócios da igreja em âmbito mundial. Os que são ordenados ao ofício de apóstolo, que pertence ao sacerdócio de Melquisedeque, são geralmente designados como membros do quórum dos 12 apóstolos. A cada um são dadas as chaves do reino de Deus na terra, mas apenas o apóstolo mais antigo, que é o presidente da igreja, exerce todas as chaves. Os outros agem sob sua direção. Quando ordenado ao sacerdócio, um homem ou rapaz digno torna-se automaticamente membro de um quórum do sacerdócio. Um quórum é um grupo de irmãos que possuem o mesmo ofício no sacerdócio. Daí para frente, por toda a vida, espera-se que ele permaneça como membro de um quórum do sacerdócio de acordo com seu ofício. Os membros do quórum são encorajados, abençoados, integrados e ensinados por seus líderes a respeito do Evangelho. Ser um portador do santo sacerdócio e integrar um quórum do sacerdócio é um privilégio sagrado. Ensinareis ao mundo as novas de Jesus e elevareis